Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do programa Mundo Afora. E nós vamos discutir muitos assuntos interessantes e realmente prepare que são informações privilegiadas. Você lembra do cão Joca, da lei Joca, toda aquela confusão que aconteceu naquele voo da Gol e que o cão acabou falecendo? Pois é, a gente vai falar sobre esse assunto, como que é o transporte de animais, quais são os métodos adequados, porque para muitas pessoas o animal é como uma pessoa da família. E já houve bate-boca em aeroportos, pessoas queriam levar o animal no assento, ou seja, toda essa controvérsia, mas a questão do falecimento desse cão gerou toda uma situação, criou-se o projeto-lei que foi aprovado pela Câmara lá em Brasília, e agora o texto está no Senado. E para falar sobre isso, eu convidei uma pessoa que é expert no assunto. Há mais de 20 anos faz o transporte de animais para o mundo, inclusive a empresa dele já transportou até tubarão, verdade. É uma coisa inusitada para quem ouve, mas que acontece de fato. Ele é diretor do Carga Viva, uma das empresas mais importantes conectadas ao mundo. E ele chegou recentemente da Croácia e atendeu o nosso convite. Ele é diretor da Carga Viva. Estou me referindo ao empresário, ao Sandro Cancian. Sandro, seja bem-vindo ao Mundo Afora, tudo bem? Boa tarde, Walter. Obrigado pelo convite, dessa oportunidade de estar aqui, nesse programa e trazer esse assunto que realmente é um assunto que as pessoas precisam entender mais qual foi o problema que aconteceu, o que o Brasil tem que melhorar, o quanto também é seguro o transporte. Então, hoje aqui nós vamos conversar bastante sobre isso. Eu sou médico veterinário, sou da empresa Carga Viva Export, trabalho já há mais de 20 anos com transporte de animais, já transportamos aí mais de 5 mil animais ao longo desses anos, então temos bastante experiência no assunto, com várias espécies, animais pet, cães, gatos, equinos, bovinos, peixes, material de reprodução, sêmen, embriões. Então, aqui a gente tem uma vasta experiência para a gente conversar sobre o assunto. Pois é, Sandro Cancian, que é médico veterinário, ele vai esclarecer esses pontos para a gente, muito importante. Mas agora nós vamos lá para os Estados Unidos. Nós vamos para Carolina do Norte e Nashville, onde está essa jornalista muito querida, é a Arilda Costa, que ela está ali. Arilda, bem-vindo ao Mundo Afora. Tudo bem com você? Só essa abertura, quer dizer que agora você está em Nashville, na Carolina do Norte, não é isso? Asheville. Nashville is in Tennessee. Ok. Então, olha, Arilda Costa, segura aí que a gente vai falar sobre um assunto muito importante também, é o seguro do imigrante dos Estados Unidos. Ele vive lá tantos anos, tanto tempo, e de repente ele não tem um respaldo que possa garantir a sua aposentadoria, o seu futuro. É um assunto bem interessante. E também nós vamos falar de uma estatística que saiu ontem. É muito importante. Eu gostaria que você ficasse atento sobre isso. Acontece o seguinte, que foi publicado através de um estudo lá nos Estados Unidos, apontando que a imigração no país, a gente sabe disso, mas é um reconhecimento do país. A mão de obra é uma das mais importantes do país, do imigrante, que impulsiona a economia dos Estados Unidos mundial. Ou seja, a mão de obra do imigrante nos Estados Unidos, ela tem um poder tão grande, mas nos bastidores, em contrapartida, há pessoas que rebatem isso e querem colocar o imigrante como a terceira causa, mas não, é a primeira força dos Estados Unidos. E também, lá no Canadá, o Canadá está querendo, lógico, o país já está avisando isso, que era assim,
1,4 milhão de novos imigrantes no país. Por quê? Porque a mão de obra do imigrante é especializada. O imigrante, quando chega no país, seja do Brasil, de qualquer parte do mundo, ele se empenha. Ele quer mostrar o melhor que ele tem. Claro, isso alavanca a economia. Os Estados Unidos é beneficiados, eles são beneficiados. Essa é uma agência que publicou isso, é uma agência oficial do país, então ela desmistifica toda essa oratória, toda essa coisa que o Donald Trump está usando em campanha, dizendo que o imigrante contamina o sangue da nação. Gente, isso é absurdo, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, porque o imigrante tem sim uma importância vital no mundo, e o programa Mundo Afora com exclusividade, porque essa informação é exclusiva, ainda não passou para outros órgãos de informações sobre imigração, e a gente traz com exclusividade aqui no Mundo Afora. Preparado? Mundo Afora está no ar e você é o meu convidado. Vamos nessa? Pois é, esse é o Mundo Afora, nós estamos chegando aqui com essas informações precisas, a força do imigrante nos Estados Unidos, e recebendo aqui no estúdio o médico veterinário, ele é diretor da empresa Carga Viva, conectado em vários países, tem uma função muito importante no transporte de animais. É o Sandro Cancian que está aqui, ele chegou da Croácia, recém-chegado, e já aceitou o convite. Sandro, daqui a pouco você vai explanar sobre isso, e com certeza, aquelas brigas em aeroportos, a gente viaja ver, o Pet vai viajar comigo dentro da aeronave, não pode, vai na bagagem, então você vai especificar todos esses dados, esses conflitos entre passageiro e companhia aérea, que de interesse para muita gente, né? Muito importante. Perfeito, Walter. É bom salientar que essa questão do transporte de animais, em primeiro lugar, a gente sempre tem que priorizar o bem-estar do animal, né? Além do bem-estar dele, também a saúde dele, para que ocorra um transporte seguro. Hoje, a chave do sucesso para você ter um transporte sem nenhuma ocorrência, nenhum incidente ou até mesmo um acidente, é um bom planejamento. Então, isso na nossa empresa, a gente faz isso muito. Então, o planejamento é a chave do sucesso ali para você ter um transporte seguro, tá? Existe até uma comparação entre transporte rodoviário e transporte aéreo, e estudos comprovam que o transporte rodoviário estressa mais o animal do que o transporte aéreo. Pois é, daqui a pouco o Sandro vai explanar melhor sobre isso, fique atento. Agora nós vamos virar, né, o foco da nossa informação, vamos lá para os Estados Unidos, nós vamos lá para Carolina do Norte, em Nashville, onde está a jornalista Arilda Costa, do jornal Brazilian Times, colunista muito querida, uma referência no jornalismo lá nos Estados Unidos. Agora, Arilda, a questão do imigrante, a gente sempre discute, olha esse dado que foi divulgado, a força do imigrante nos Estados Unidos, o poder da mão de obra, né, do imigrante, e também, em contrapartida, existe também, ele tem que se resguardar, ele tem que ter um seguro, ele tem que se preparar para ele não ter lá na frente tropeços e coisas que possam comprometer, não é isso? Exatamente, Walter. Antes de tudo, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar do seu programa. Eu quero fazer uma correção sobre Asheville e Nashville. Nashville está na Carolina do Sul e Asheville está na Carolina do Norte. Eu estou em Asheville. Então você, espera só um pouquinho. Então você está em Asheville, na Carolina do Sul. Não, meu amor, do Norte.
Do norte. Nashville é que está na Carolina do Sul. Ok. Então, só corrigindo aí, Asheville. Sim. Agora, Arilda Costa, mas vamos ao que mais importante. A questão Sim. do imigrante, do seguro, do preparo, porque a gente sabe que muito imigrante volta para o Brasil, ele não tem nenhuma condição, ele está enfraquecido. Eu tive uma informação agora, ontem, de um imigrante que chegou aqui, né, no estado de Minas Gerais, e ele volta, né, depois de muitos anos de trabalho, muitas conquistas para a família, mas sem nenhuma retaguarda para si mesmo. Ou seja, a pessoa chega doente, gente, isso é fato, não dá para mascarar a realidade. A pessoa chega doente, não tem um respaldo, não tem acesso, e aí, como é que fica? Então, a situação é dramática, Walter. Eu atualmente estou fazendo uma campanha para conscientizar os imigrantes brasileiros sobre a importância de fazer seguros de vida com benefícios em vida, vivendo nos Estados Unidos, e também planos para o futuro, para a aposentadoria. Porque os jovens vivem aqui no imediatismo, né? Vive o que acontece, então não pensam no futuro. E em relação a toda a comunidade, é a minoria que pensa em fazer um seguro de vida que, na minha opinião, deveria ser obrigatório. Porque quando a gente está no Brasil e acontece alguma coisa, nada, você tem para onde correr, você tem o SUS, você tem a família, você tem alguém a quem pedir ajuda, ou a prefeitura, ou o governo, alguma coisa acontece. Aqui não, aqui é a América. As pessoas precisam entender que quando elas decidem de mudar de país, elas precisam se adaptar às regras do lugar. Vou te contar uma coisa. Quando eu morava na Itália, um amigo querido russo, o Sasha, com o qual eu trabalhei por muitos anos, representando a arte dele nos Estados Unidos, ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou: Arilda, quando a gente entra na igreja dos outros, nós temos que rezar a missa deles. Claro que é uma metáfora, mas diz muito sobre o fato que quando a gente vive no outro país, a gente tem que se adaptar. Mas não somente adaptar pensando que temos que seguir a regra deles. Meu Deus do céu, jovens, ou pais, ou mães, quem quer que esteja aqui tem que pensar em ter um seguro, mesmo porque um seguro mínimo, com uma pólice mínima que seja, não custa nem $1 por dia. Então tem que dar prioridade para esse fato. Só essa semana, Walter, eu vi nos grupos de brasileiros dos quais eu faço parte, 4 campanhas pedindo dinheiro para quem ficou doente com câncer, para um outro que estava acidentado e o outro para fazer o traslado de um corpo. O que acontece? 95% dessas campanhas poderiam ser resolvidas sem ninguém ter que pedir caridade nos grupos e, como dizia meu pai, passar o chapéu. E o que acontece? Eu não sou contra ajudar. Eu acho importante essa união de quando a situação se complica, ajudar uns aos outros. Mas o que acontece é que antigamente acontecia uma campanha de vez em quando, todo mundo se unia e a soma a gente conseguia e resolvia o problema. Com as políticas de abrir as fronteiras do Biden, chegaram muitos imigrantes de diversos países, inclusive do Brasil. Nada contra, tudo ótimo. Mas o fato é que, independente do status imigratório da pessoa, ela pode e deve fazer um seguro de vida
com benefícios em vidas, porque esse benefício ele antecipa o pagamento no caso de uma doença grave, no caso de um acidente, no caso de uma invalidez. Então, eu ultimamente abracei essa missão, que eu acho que é utilidade pública, de conscientizar os imigrantes de fazer um seguro de vida, porque é dramático, Walter, as pessoas nem têm ideia do que acontece, porque, por exemplo, quando eles fazem uma campanha para fazer o traslado de um corpo, se eles não conseguem, sabe, a soma para pagar esse serviço, o corpo fica lá, esperando. É dramático para quem está aqui e não se preveniu antes, e dramático para a família, que está do outro lado, meu Deus do céu. Então, Arilda, dentro desse segmento que você está colocando, e a gente vê muito isso. Então, quer dizer, eu acho que essa nova geração de imigrantes tem que estar mais precavida em relação a isso, a se preparar, porque pensar no futuro, no que vai vir, porque o reflexo dessa displicência, aquele ímpeto de conseguir dólar, de trabalho, tudo bem, natural, não há nenhuma crítica, mas também aquele falta de bom senso de olhar para si mesmo, que é um ser humano, tem necessidades, precisa de ter cuidados, e o que a gente vê hoje dessa geração que foi lá dos anos 70, 80, 90, 2000, o reflexo do descuidado que, infelizmente, gente, isso é dado, não tem como maquiar isso. Aqui a gente lida com fatos e eu coloco isso com muito cuidado, sem isso dar uma conotação de, isso é... Não, porque as pessoas têm que se cuidar, porque a volta, eu tenho visto muitas pessoas voltando doente, voltando sem condições alguma, e o pior nessa situação, não é todos, mas uma grande maioria sem o respaldo da família, sem a ajuda dos filhos, das esposas ou esposos, quer dizer, a recíproca não é verdadeira. Então tem que corrigir esse erro, tem que estar atento, isso é importante. Tudo bem trabalhar, ganhar, edificar, construir, sim, ótimo, mas tem que se cuidar também. É uma questão de responsabilidade para com a própria vida, Walter. Não somente o fato de ter um seguro enquanto mora e trabalha, porque existem seguros temporários também, mas também planejar uma aposentadoria para o futuro, sabe? Tem planos de acumulação que a pessoa paga. Você mencionou sobre essa pessoa que você conheceu e voltou depois de muitos anos. Se ele tivesse tido a consciência de fazer um plano de acumulação, hoje ele estaria na situação de ter uma renda extra em dólares. Mesmo voltando para o Brasil, ele estaria numa situação mais confortável, porque com uma renda em dólares, ele pode então pagar um ótimo plano de saúde voltando para o Brasil e está numa situação de encarar a velhice com uma certa tranquilidade. É isso que eu estou advogando ultimamente, porque, como você mencionou, não adianta maquiar uma situação que é a realidade. São os fatos, é isso que acontece. Eu já tive reuniões com embaixadores, tanto no consulado em Nova York como em Canérica, e levei a pauta, por exemplo, do governo brasileiro pagar o traslado dos corpos das pessoas que morrem aqui. O embaixador olhou para mim e falou assim: Arilda, presta atenção. E foi aí que eu me calei e nunca mais falei sobre isso, porque ele tem toda a razão. Ele falou: o governo brasileiro não coloca para fora os próprios cidadãos. Quando alguém vai para outro país, seja de forma legal ou para tentar a vida de forma ilegal, apostando na sorte, ele vai por livre escolha. E como tal, já que é uma livre escolha, ele tem que ter a responsabilidade da própria vida no lugar onde que ele decide ficar e morar. Eu acho que faz completamente sentido. Arilda, só aqui
A posição desse embaixador, eu não concordo pelo seguinte ponto. Se o brasileiro está fora do país, se ele manda dinheiro para o país, ele tem que pagar impostos, se ele colabora de alguma forma, isso é a minha opinião, o país deveria ter uma responsabilidade com esse cidadão, porque ele beneficia o país, então ele tem que ter um respaldo. Eu sei, claro, não é opinião sua, é do embaixador, mas eu acho assim, na minha visão, eu acho que o país tem sim, tem uma responsabilidade com esse brasileiro que está fora, né? O Ministério das Relações Exteriores deveria olhar para isso. Por exemplo, a Espanha cuida dos seus cidadãos, a Itália cuida dos seus cidadãos, e o Brasil deveria fazer isso mesmo. Claro, isso é uma visão do embaixador. Eu concordo com o embaixador no fato da escolha do brasileiro, mesmo de forma ilegal, e viver em outro país, ele tem sim que arcar com as consequências dessa decisão. Certo. E uma coisa que ele me falou, e ele está certo, é o seguinte: o governo brasileiro não está cuidando nem do cidadão que está no Brasil, Walter, com todas as taxas. Então, é uma outra seara, não dá para conversar nesses termos políticos. O importante é que o imigrante brasileiro saiba que, para ele não ficar completamente desprotegido, ele precisa, sim, fazer um seguro de vida que não custa tanto. Ele vai ter os problemas dele financeiros resolvidos, e isso já é um estresse a menos, seja na circunstância de uma doença, de um acidente ou de uma invalidez. Certo. Você está entendendo? Isso é um problema que, na minha opinião, é dramático. Com certeza. O brasileiro não pode pensar que ele tem que levar o jeitinho brasileiro para outros países, de achar que outras pessoas têm que arcar com a responsabilidade de um problema que é dele. Ok. E o que está acontecendo? A coisa está chegando no lado dramático porque aumentaram demais as campanhas e não dá para ajudar todo mundo. Essa é a realidade. Verdade. Mas, Arilda Costa, esse é um assunto que a gente vai longe, tem muita coisa aí. Concordo com você faz um trabalho muito brilhante. Vamos marcar, Arilda, para você voltar no próximo programa, para você dar essas diretrizes, informar como que as pessoas que estão aí, e muitas famílias assistem o programa aqui para retratar para quem está lá fora, e você explicar nos detalhes, trazer um mapeamento disso para a gente orientar as pessoas. Então fica você esse compromisso com o mundo afora, e a gente vai marcar, você volta e você dá essas diretrizes. Combinado? Combinado. Muito obrigada, Walter. Como você sabe, eu trabalho e escrevo também para o Brazilian Times há mais de 15 anos. É exatamente entendendo por todos esses anos o problema que eu vejo, né, porque chega toda semana pedidos de publicação para ajudar, que eu comecei a fazer essa campanha de conscientização das pessoas entenderem um fato que é muito simples de entender. Muito obrigada pela minha participação, eu agradeço muito, deixo o meu abraço aí para o Dr. Sandro e pelo trabalho relevante que ele está fazendo em relação aos cuidados e ao transporte dos animais. Muito obrigada, um grande beijo para todos vocês. Arilda, parabéns aí pela sua campanha, tá? Então nós vamos trazer, você vai esclarecer, e é importante que as pessoas já vão ficar atentas, você vai trazer esses detalhes, qual o caminho para orientar as pessoas nesse sentido, ok? Super importante. Um grande beijo, quero deixar um beijo para minha mãe também, Walter. Ela um abraço. Super admira você, o seu trabalho, e ela está meio doentinha, então, mãe, te amo, você vai ficar boa, se Deus quiser. Um abraço para a dona Celina, lá em Belo Horizonte. Abraço, Arilda. Ótimo Tudo final de de bom, semana. Walter. Obrigada. Okay. Bom, voltando aqui com o médico veterinário, o Cancian. O Sandro, a gente até tem um vídeo sobre os animais aqui, que o transporte, os cuidados, a gente vai mostrar, Adriano, rapidamente isso.
aí o doutor vai pontuando, porque a questão do... Quer dizer, todo esse tratamento, as caixas precisam ser adequadas para o tamanho do animal. Perfeito. Todo o transporte, principalmente o setor aéreo, ele é regulamentado por uma agência internacional, a agência chama IATA. Tá? Então, qualquer aeroporto do mundo, ele é regulamentado pela IATA. Então, muitas pessoas acham que precisa ter uma regra. A regra já existe. O que precisa é a gente acompanhar se as regras estão sendo aplicadas. Tá? Nas imagens aqui que a gente está vendo, nesse caso é do aeroporto de Amsterdã, onde os aeroportos possuem uma estrutura que a gente chama de Animal Station. É um local que é praticamente o saguão de embarque dos animais. Então, nesse local o animal chega, ele tem temperatura controlada, é um ambiente que é silencioso, não tem barulho. Ali tem veterinários, tem funcionários do aeroporto e também da companhia aérea que estão com os animais. Tá? Então, eles vão acompanhando o animal durante todo o trabalho da liberação alfandegária, que isso aí é uma parte burocrática e demorada. Então, um animal que vai viajar hoje para o exterior, ele precisa chegar pelo menos aí umas 6 horas de antecedência ao voo. Até nós estamos trabalhando com as companhias aéreas para a gente conseguir diminuir isso aí. E a maioria dos aeroportos no exterior, os grandes aeroportos, eles possuem essa estrutura que chama Animal Station. E o segredo de todo o transporte está na estrutura aeroportuária. Então, o animal ele chegou via rodoviária até o aeroporto, ele está num ambiente tranquilo, a taxa de estresse dele está lá embaixo, ele está super tranquilo para pegar o voo, ele está já numa caixa de transporte adequada à espécie dele, ao tamanho dele, tem que ser uma caixa aprovada pela IATA. Essa caixa, o animal praticamente ele tem que conseguir dar um giro de 360 graus, ele tem que ter espaço suficiente para ele deitar, ficar na posição de esfinge, ele em pé, ele não pode encostar a cabeça no teto da caixa, ela tem que ter bebedouro, comedouro, tá? Então, assim, são uma série de normas que existem que, se você seguir essas normas, você vai ter sucesso no teu transporte, tá? Agora, doutor, por exemplo, quanto tempo o animal resiste numa viagem? Qual o máximo de tempo que ele resiste? Por exemplo, eu fui para a Índia 23 horas, quer dizer, é uma coisa louca. Agora, o animal, quanto tempo ele resiste a uma viagem longa, por exemplo? Walter, os animais é muito parecido com nós. Se a gente pegar um voo direto de 24 horas, a gente vai chegar muito cansado, debilitado no destino, né? Então, no caso, a gente envia animais para o outro lado do mundo, para o Japão, por exemplo, a gente usa essas estruturas que até passou do vídeo aqui, que são os Animal Stations. Então, a gente faz o primeiro trecho da jornada, o animal descansa nessa estrutura geralmente por 12 horas até 24 horas, e depois ele pega um segundo voo até o destino final. Tá? Então, o animal, a gente faz essas paradas justamente para o animal descansar. Tá? Nesses locais, o animal é retirado da caixa de transporte, ele fica num cômodo que ele tem espaço para ele caminhar, então isso aí desestressa o animal. Tá? Então, assim, a viagem dele pode durar semanas. Se eu for fazendo essas paradas técnicas, descanso e minimizando o estresse, eu não vou ter problema no transporte. Pois é, eu estou recebendo aqui o médico veterinário, o Sandro Cancian, ele é diretor da empresa Carga Viva, explicando essa questão dos animais que desencadeou uma polêmica no Brasil com a morte daquele cão, o cão Joca, que virou lei, agora está para aprovar, o texto está no Senado. Quer dizer, foi assim um bate-boca muito grande. A partir daí, nos aeroportos, parece que os passageiros ficaram mais inflamados. Então, mas se o cão morreu, o meu cão não vai morrer. Quer dizer, e lembrando a você que está assistindo o programa, que hoje um pet é como uma pessoa da família. Então, as pessoas têm muito cuidado, então gera muita
muitos cuidados, muitos assuntos. Daqui a pouco eu volto a falar com o veterinário Sandro Cancian. Esse é o Mundo Afora. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos. Segura aí. Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo, e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Paço das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Em breve, Andradas irá receber o mais novo empreendimento da região, o Parque Liberdade. Um empreendimento totalmente remodelado pela Forte Incorporadora. O Parque Liberdade está situado na área com maior potencial de crescimento em Andradas. Com obras avançadas e empreendimento 100% aprovado, o primeiro bairro planejado de Andradas irá contar com a melhor infraestrutura para sua família. Paisagismo em todas as áreas comuns, iluminação pública em todo o bairro, ruas 100% asfaltadas, além de uma rede de água e esgoto completa para seus moradores. E o melhor de tudo, pagamento facilitado com as melhores condições do mercado. Compre seu lote em até 180 vezes direto com a incorporadora, sem consulta de crédito e sem comprovação de renda. Faça como César Menotti e Fabiano. Venha para o Parque Liberdade. Sua nova história começa aqui. Olá, hoje eu estou aqui no Hospital Odontológico Implar, o primeiro e único hospital odontológico de Minas Gerais, localizado aqui na cidade de Poços de Caldas, em ambiente integrado, onde realiza todas as funções da odontologia, realizando todos os exames internamente, garantindo assim mais conforto e comodidade aos seus pacientes. Esse é o Mundo Afora. Estou recebendo aqui o doutor, ele é veterinário, o Sandro Cancian. Gente, ele já transportou girafa, daqui a pouco ele vai... Como que você transporta uma girafa? O animal é imenso. Transportou tubarão, leão, e ele vai falar outros bichos também, que é muito interessante, tem muito assunto. Mas agora nós vamos lá para o Reino Unido, onde está o Paulo, saber onde... Que lado que o Paulo está lá, o Paulo Marchese. Paulo Marchese, aonde você está? Você está numa área verde, num campo. Seja bem-vindo. Tudo bem aí? Tudo ótimo aqui. Eu estou aqui no meio de uma fazenda. Que local que é esse que você está? Aqui eu estou entre Aberdeen e Oxford. Certo. Agora, Paulo, uma informação do Reino Unido. Como que está a questão dos imigrantes, como é que está a questão de trabalho, como é que o Reino Unido está lidando com os nossos brasileiros, você que faz parte dessa comunidade? Aqui está tudo bem com a comunidade brasileira, que é um pessoal que trabalha, um pessoal guerreiro, e como o mundo todo está passando por uma mudança, aqui no Reino Unido não é diferente, aqui está em recessão também, porque é muito dinheiro desviado lá para a Ucrânia, para a guerra, então eles tiram assim através de impostos. A gasolina é muito cara, então entrou em recessão o país. Eles já estão reconhecendo isso, porque é uma guerra que, como já foi falado em outras vezes, que é um dinheiro que não tem volta. Exato. É porque, na verdade, o Reino Unido está apoiando não só lá a Ucrânia, como também lá Israel, quer dizer, haja dinheiro em caixa para sustentar tudo isso, não é, Paulo? Exatamente, infelizmente é assim mesmo. São várias guerras que estão ocorrendo no mundo, e as mais importantes que a gente tem notícia é da Ucrânia e de Israel em Gaza. Então, é muito dinheiro gasto em armamento, muito dinheiro gasto nessa infraestrutura que foi criada, só que de onde que tem que sair o dinheiro? Tem que sair do bolso de alguém. Então, o que acontece? Aumento de impostos, gasolina, isso tudo influi porque o pessoal fica inseguro, porque a Europa está aqui do lado da Rússia, então não sabe o que pode acontecer de uma hora para outra. Exatamente. O Paulo está mostrando a área, o Paulo está numa área muito interessante, é uma área rural, né? Ele está lá no Reino Unido, próximo a Oxford,
Reino Unido, que tem uma comunidade brasileira muito forte também, fica em Londres, Oxford. Ô, Paulo, a força do imigrante brasileiro aí, ela está concentrada mais em Londres. Eu sei que Oxford tem muitos brasileiros. Como é que está distribuído aí? A força mesmo está em Londres? Como é que é isso? A maioria é em Londres, porque é a capital, então a pessoa fica mais concentrada em Londres. E aqui em Oxford, como eu já falei antes, tem muito pessoal fazendo universidade, inclusive brasileiros. E concentra bem aqui também nessa nossa área. Aqui, atualmente, pelo último censo que foi feito, parece que tem 5 mil brasileiros nessa área aqui nossa de Oxford. Então, isso também traz, o que isso aí traz? Traz dinheiro, o pessoal consome. Então, tem que entender que o imigrante não é só para trazer problemas, ele tem que entender que o imigrante, ele traz divisa, monta empreendimento. Então, tudo isso tem um lado bom também. Bom, dentro disso que você falou, Paulo, até eu abrir o programa falando disso, é o seguinte. Lá nos Estados Unidos, é muito importante o Gabinete Orçamental do Congresso, é uma agência oficial. Ela divulgou o seguinte dado, fez um levantamento que a mão de obra do imigrante no país, ela tem um poder vital. A gente sabe disso. Gente que viaja, a gente vê o poder dos imigrantes, mas o país reconhecer isso é um passo importante. Em plena campanha, em plena disputa entre Joe Biden e também o Donald Trump, eles usam os imigrantes como um problema para o país. E olha só o o estudo da Universidade da Califórnia, lá em Los Angeles, ele divulgou o seguinte: se os imigrantes, o contexto dos imigrantes, fosse um país, imagina só, raciocina com o estudo da universidade. Se os imigrantes eles fossem um país, seria a 5ª maior potência do mundo. Olha só, a 5ª maior potência do mundo, atrás dos Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Ora, tem que reverenciar o imigrante. E não adianta o Donald Trump vir com esse discurso que vai deportar. Ele tem que se deportar, então, porque o imigrante ele ajuda, o estudo aponta que a mão de obra nas empresas, nas grandes empresas, nos pequenos empresários, na área rural, onde você está, o imigrante tem um poder vital. Então, as pessoas têm que reconhecer a força do imigrante. E o Canadá reconheceu isso. O Canadá agora, através do primeiro-ministro, ele está dizendo o seguinte, que o Canadá quer 1,4 milhão de novos imigrantes como mão de obras para o país. Ora, o país tem a consciência de que o crescimento do Canadá nos últimos anos foi em consequência da mão de obra da chegada dos imigrantes. Então, tem que reverenciar o imigrante. É uma força muito grande. Então, as pessoas, mas não tem nem A nem mais. O imigrante é uma força poderosa, seja nos Estados Unidos, seja no Reino Unido, seja em qualquer lugar do mundo. Eles estão presentes, caso do Paulo aí, quer dizer, trabalhando, ajudando a construir o país. O imigrante tem que ser melhor respeitado. Essa é a minha opinião, viu, Paulo? Exatamente. Bate no peito e fala bem alto, eu sou imigrante. Não tenha vergonha de falar, porque isso, todo mundo é imigrante. Vamos pela história. Até o Trump, esse que é o candidato à presidência americana, o avô dele era alemão, porque a origem da família do Trump é alemã. A esposa dele é tcheca. Entende como é que é? O Biden parece que os antepassados são da Irlanda. Então, todo mundo imigrou. Então, não tem esse nem aquele. Seja importante ou não, todo mundo imigrou. Quem eram os primeiros habitantes dos Estados Unidos eram os índios. Do Brasil, os índios. O que aconteceu? Depois que chegou o homem branco, é que virou, segundo fala, a bagunça. Porque, na verdade, já tinha uns donos na terra. Então, na realidade, todo mundo é imigrante que foi da Europa, porque a imigração partiu da Europa para as Américas. Então, todo mundo é imigrante. Ninguém fica fora. Ok. Paulo Marques, queria agradecer a sua participação.
Um abraço a toda a comunidade brasileira aí em Oxford, no Reino Unido. Parabéns pelo seu trabalho. O Paulo Marchese, ele trabalha com delivery nos Estados Unidos, está sempre viajando e realmente contribuindo, como tantos imigrantes nesse contexto, nesse nosso universo, contribui. E é uma gente que tem que ser muito respeitada. Você tem que reverenciar que são pessoas que encontraram um caminho em outro país e que realmente fazem a diferença. Paulo, um ótimo final de semana para você, viu? Obrigado por tudo aí, pela audiência, aos amigos, tá? E estamos juntos. Qualquer novidade, qualquer assunto que houver, assim, mais atual, a gente se atualiza, tá bom? Ok, então. Um grande abraço, Paulo Marchese. Um abraço aí para vocês aí. Valeu, obrigado. Abraço, direto do Reino Unido. Agora, o Sandro, falando do imigrante, da Força Imigrante, vamos ver esse vídeo que o João Paulo mandou lá nos Estados Unidos para a gente. Quem é o João Paulo? João Paulo é um caminhoneiro brasileiro aqui do sul de Minas, que está há mais de 20 anos nos Estados Unidos, e ele anda para todos os lados, participa de eventos, e ele manda os vídeos aqui para o mundo afora. Vamos ver esse vídeo que ele mandou para a gente, vamos saber aonde que ele está e o que ele está fazendo. Hoje eu estou aqui na cidade de Dayton, Ohio. Estamos aqui numa festa de rádio amador. Encontrei um amigo meu aqui. Qual é o teu nome? Meu nome é José Cláudio. De onde você vem, José Cláudio? Massachusetts. Massachusetts, brasileiro também, vive em Massachusetts. E nós viemos junto para a festa aqui. Gostaria de mandar um abraço para quem, José? Mandar um abraço aí para a turma lá do Rio de Janeiro, né? De rádio amadores de lá. E quanto tempo faz que você vive aqui nos Estados Unidos? Há 7 anos. 7 anos. 7 anos, morador em Massachusetts. Passamos aqui para desejar um bom sábado, um bom fim de semana abençoado a todos por aí. João Marcos, de Ohio, cidade de Dayton. Um abraço. Um abraço, João Marcos. Um abraço para você. Mas voltando com o nosso convidado aqui, o médico veterinário, né, o Sandro Cancinha. Sandro, conta para a gente essa coisa de transportar girafa, tubarão, leão. Quer dizer, são coisas inimagináveis, mas que acontecem e você está aí há mais de 20 anos transportando esses animais. Exato, Walter. Como falei no início, nós trabalhamos, além de animais pets e animais de reprodução, que seriam animais aí que a gente fala bovinos, equinos, a gente também trabalha para os zoológicos, né? É um trabalho muito interessante que a gente trabalha muito na preservação da espécie. Então, por exemplo, eu até participei de um projeto recentemente que tinham 2 macacos, um na Bélgica e outro na Irlanda, e eram 2 fêmeas e um macho que estava aqui no Brasil, macacos que eram do Brasil. E não tinha mais do que 3 indivíduos dessa espécie, já estava quase entrando em extinção. A gente conseguiu juntar os 3 animais, esses 3 animais hoje já são em torno de quase 20 animais deles se reproduzindo. Então, essa parte que a gente trabalha também é muito legal. Você citou alguns transportes que nós fizemos, a gente já fez até transporte de leões, é uma raça de leão que está também em extinção, que veio de Portugal, foi para Pomerode, Santa Catarina. Né? Então a gente trabalha muito nessa preservação. Outro trabalho interessante que a gente faz também são animais, no caso, voltado para a medicina. Então, existem alguns transportes que a gente faz voltado para universidades, apoio à medicina. Agora, por exemplo, a girafa. Como é que é transportar uma girafa? O animal é imenso. Como é que tem que, na verdade, dopar o animal? Como é que funciona para transportar? Independente da espécie, do tamanho, tem que ter planejamento. Então, o que a gente avalia? Qual o itinerário, quanto tempo esse animal vai ficar dentro da caixa de transporte, temperatura, umidade, o ambiente que ele está, o tipo de aeronave que ele vai viajar. Então, tudo isso a gente faz um planejamento de meses para chegar à execução que dura poucas horas. No caso de girafas,
A gente usa aviões, já não é aviões de passageiros, sim aviões cargueiros, mas o animal ele entra dentro de uma caixa e essa caixa a gente coloca dentro do avião por elevadores. O animal não é sedado ou anestesiado, até porque um transporte desse dura em torno de mais de 12 horas e um sedativo dura apenas 30 minutos. Então, hoje em dia, praticamente não se usa sedativos em animais no transporte. Bom, daqui a pouco o Sandro vai falar, eles transportaram um tubarão, você imagina? Então ele vai contar para a gente como que foi o transporte desse tubarão, quer dizer, uma coisa realmente curiosidade. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, também tem a nova música do Roberto Trevisan, a Rita Lee, que ele faz homenagem à Rita Lee. Esse é o programa Mundo Afora, segura aí, tem mais informação para você. Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Em breve, Andradas irá receber o mais novo empreendimento da região, o Parque Liberdade. Um empreendimento totalmente remodelado pela Forte Incorporadora. O Parque Liberdade está situado na área com maior potencial de crescimento em Andradas. Com obras avançadas e empreendimento 100% aprovado, o primeiro bairro planejado de Andradas irá contar com a melhor infraestrutura para sua família. Paisagismo em todas as áreas comuns, iluminação pública em todo o bairro, ruas 100% asfaltadas, além de uma rede de água e esgoto completa para seus moradores. E o melhor de tudo, pagamento facilitado com as melhores condições do mercado. Compre seu lote em até 180 vezes direto com a incorporadora, sem consulta de crédito e sem comprovação de renda. Faça como César Menotti e Fabiano. Venha para o Parque Liberdade. Sua nova história começa aqui. Olá, hoje eu estou aqui no Hospital Odontológico Implar, o primeiro e único hospital odontológico de Minas Gerais, localizado aqui na cidade de Poços de Caldas, em ambiente integrado, onde realiza todas as funções da odontologia, realizando todos os exames internamente, garantindo assim mais conforto e comodidade aos seus pacientes. Pois é, esse é o programa Mundo Afora e agora a gente vai falar de música. Daqui a pouco eu volto com o médico veterinário Sandro, que ele tem coisas importantes para falar para a gente. Mas antes vamos mostrar a nova música do Roberto Trevisan. Ele gravou nos Estados Unidos junto com a Rita Cadillac, a Chacrete, porque a Rita Cadillac foi uma grande amiga da Rita Lee. Poucas pessoas sabiam disso e ele a convidou para homenagear a Rita Lee. Então, é um vídeo que foi gravado nos Estados Unidos, vem sendo muito bem recebido, e a gente vai ver, então, Roberto Trevisan cantando uma homenagem à Rita Lee, padroeira do Brasil. Vamos ver? Rita Lee. É isso aí, galera, essa homenagem à Rita Lee, rainha do rock and roll. Parabéns, Roberto Trevisan, pela sua iniciativa. Nasceu uma estrela no rock and roll, Rita Lee, estrela guia, e hoje todos a chamam padroeira da liberdade. Canta comigo o rock and roll no infinito. Dança comigo, juntinhos no paraíso. Muitas vezes ouvi no rádio você cantando o rock and roll, o seu legado para sempre em nossos corações. Canta comigo o rock and roll no infinito. Dança
no paraíso. Essa homenagem a Rita Lee, defensora dos animais, e que sempre será chamada padroeira da liberdade. Canta comigo o rock and roll do infinito. Dança comigo, juntinhos no paraíso. Mais uma vez, obrigado, Rita Lee, por ter nos proporcionado com a magia do rock and roll. O Brasil te ama. Nasceu uma estrela no rock and roll, Rita Lee, estrela guia, e hoje todos a chamam padroeira da liberdade. Canta comigo o rock and roll no infinito. Dança comigo, juntinhos no paraíso. Essa homenagem a Rita Lee, defensora dos animais, e que sempre será chamada padroeira da liberdade. Canta comigo o rock and roll no infinito. Dança comigo, juntinhos no paraíso. Canta comigo o rock and roll. Nós estamos recebendo aqui o médico veterinário, o Cancian. Agora, essa questão da lei Joca, né? Então, quer dizer, foi aprovado na Câmara dos Deputados em Brasil, o texto está no Congresso para ser aprovado, esse projeto-lei. Então, eu gostaria que você explicasse sobre todo esse imbróglio, né, que desencadeou isso, que é importante também para a segurança dos pets, né? Exato. Para a gente entender um pouquinho a lei Joca, que a lei, ela obriga agora as companhias aéreas para trecho doméstico dentro do Brasil a realizar o transporte de pets, no caso cães e gatos, na cabine, tá? Quando a gente fala na cabine, é junto dos passageiros. Existem hoje duas modalidades de transporte. Tem o animal, ele pode viajar na cabine ou ele pode viajar no compartimento de carga, tá? Que muda de um transporte para o outro? Assim, a parte sanitária, os requisitos sanitários são os mesmos, mas a questão é o ambiente onde o animal vai viajar, tá? Na cabine, o animal vai dentro de uma bolsa flexível no pé do passageiro. Então, assim, isso é válido para animais pequenos, né? Só que com essa aprovação, que já passou na Câmara dos Deputados, as companhias aéreas, elas podem também negar o transporte. Num caso que seja um animal muito grande, ou o animal tem um comportamento inadequado ou agressivo. Então, assim, apesar da lei já ter sido aprovada na Câmara dos Deputados, a companhia aérea ainda ela pode recusar o transporte, tá? Aí, num caso desse, o animal tem que ir no compartimento de carga. Como que é o compartimento de carga? É um local, fica praticamente na barriga do avião, e nesse local tem temperatura, iluminação, ventilação controlados. A caixa de transporte do animal ela é separada das malas, não é junto igual a gente acha que é, mas não é não. Tem uma parede contra ruídos, a caixa é fixada no solo, no chão da aeronave, caso tenha alguma turbulência. Então, assim, estudos dizem que animais viajam melhor no compartimento de carga, embaixo, porque é um local mais sem muito movimento, sem muita gente, do que no pé do passageiro. No pé do passageiro, o animal está sempre junto com o tutor, com o proprietário. E o animal é comum o animal estar mais excitado num ambiente desse, sempre chorando, pedindo para sair, né? Mas assim,
essa tragédia que teve com o animal Joca, a gente tem que ver o lado benéfico para o país nosso, né, que para melhorar as leis do transporte de animais. Né? Ali teve erro de companhia aérea, teve erro de concessionário de aeroporto, né? Foi transportado o animal num horário inadequado, com temperatura alta, numa caixa de transporte também pequena para o tamanho do animal. Então, assim, ali foi uma série de erros que a gente, assim, as companhias aéreas têm que estar mais atentas, né? E uma coisa que eu sempre falo, animal não morre em avião, animal morre em aeroporto. Por que morre no aeroporto? Falta de estrutura. Tá? Então falta o quê? Aquele animal station que a gente viu nos vídeos, falta um veículo climatizado que pega o animal nesse animal station e leva até a aeronave, porque na aeronave tem ar-condicionado. Aonde não tem ar-condicionado é no translado da aeronave até o terminal de cargas. Tá? Então, assim, o Brasil hoje, o aeroporto de Guarulhos, para voos internacionais, hoje a gente já consta com uma estrutura com ar-condicionado, com um animal station. A gente ainda precisa melhorar essa estrutura, mas a gente está no caminho. Agora, os aeroportos para voos domésticos, esses sim precisam sofrer uma revolução para ter um transporte com mais segurança. Nós trabalhamos há 20 anos já no mercado, já transportamos mais de 5 mil animais. Eu nunca tive problema de morte de animal ou animal que escapou, alguma coisa. Por quê? É planejamento. Então, o planejamento é você lidar com planejamento e também com profissionais. No caso, nós somos associados a 2 associações mundiais que só transportam animais. Então, até o Walter comentou que eu estava na Croácia. Lá a gente estava reunidos com companhias aéreas decidindo o que está funcionando, o que não está funcionando, o que a gente tem que melhorar. Então, é uma evolução constante. Tá? Então, o recado que eu deixo muito aqui caso você precise transportar um animal, procure uma empresa séria, uma empresa especializada no segmento. Para não ter problema depois. E o pessoal pergunta, tem que passar aqui para o Dr. Sandro, é o seguinte, eles estão querendo informação, por exemplo, se o animal ele precisa de passaporte, qual é o documento para transporte desse animal? Isso, a regra é sempre o país para onde está indo o animal é quem dita a regra. Tá? Então a gente, vamos supor que nós estamos aqui, o animal vai do Brasil para a Europa, então a gente tem que seguir a regra da Europa. No caso de passaporte, existe o passaporte para pets no Brasil, porém o Brasil ele não tem convênio, um acordo sanitário com todos os países do mundo. Então esse passaporte que existe no Brasil, que é um passaporte do Mercosul, ele é aprovado somente para os países do Mercosul. No caso, ele é necessário ainda um documento adicional, que no caso é um certificado sanitário internacional, para transportar os animais para outros países. E dependendo do país, alguns exames também é necessário, algumas vacinas, aí é particular de cada país. Outra coisa que a gente deixou aqui, né, naquela interrogação, como que foi o transporte do tubarão? Então isso aí com certeza muita gente está esperando essa sua Foi resposta. Um projeto bem interessante, que esses animais eles vieram de Nova York até Miami via rodoviária, e de Miami até o aeroporto de Guarulhos de avião, e depois do aeroporto de Guarulhos até Balneário Camboriú. Esses animais eram 2 tubarões grandes, até cada um tinha em torno de 2 metros de comprimento. Eles vieram em 2 tanques, e é onde eu falo do planejamento. Junto do tubarão veio um especialista que só acompanha tubarões em transporte. Veio uma equipe de bioquímicos, biólogos. Então, enquanto a gente fazia a liberação aduaneira, tinha um caminhão do lado de fora do aeroporto, bombeando água para dentro dos tanques, para manter a água refrigerada, minimizando o estresse. Então, assim, o planejamento é o sucesso do transporte. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Você quer ficar elegante? Quer ir num evento corporativo, um evento religioso, não importa. Está aí a Di Ferreira. A Di Ferreira confecciona ternos, camisas, gravatas, tem uma coleção de coletes
e preços imbatíveis. Então, uma promoção da de Ferreira que é o seguinte: você compra o terno e você ganha a gravata. Olha que interessante. Você chegou lá e falou: olha, eu vi lá no mundo afora que eu posso comprar o terno, então você tem direito a uma gravata. E outro detalhe também, tem um terno Oxford, que é uma linha exclusiva da de Ferreira, que é vendida a R$ 289,90. Tem também uma camisa esportiva, R$ 89,90, muita coisa. Lá na de Ferreira você vai ver cores, preços, tamanhos, e é interessante para deixar o homem elegante, seja um evento assim, festa, ele vai estar bem apresentável, porque essa é a preocupação da de Ferreira. Aquela história, quem fabrica oferece melhores preços. Então está aí o telefone 3714-7989, você vai ter assim, comprar seu terno e ganhar uma gravata que você pode escolher, e olha que os modelos são de várias cores, muito interessantes. De Ferreira, deixando você elegante, que veste o apresentador. Bom, a gente está na reta final do Mundo Afora. Eu quero agradecer aqui o médico veterinário, né, o Dr. Sandro Cancian, que é diretor Carga Viva. Você vê uma empresa brasileira que tem um know-how internacional. Isso é importante, a força dos brasileiros no mundo. Olha, Sandro, muito obrigado pelas explicações e gostaria que você deixasse um contato para quem está assistindo, vai viajar com pets ou está vindo para o Brasil, porque lá fora muita gente está nos assistindo, você deixasse um contato aí. Deixo sim, Walter. Vou deixar o endereço do nosso site, é cargavivaexport.com.br. Estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, com o mesmo nome. E agradeço o convite. Mais uma vez estou aqui com você. É muito importante a gente passar uma informação correta para as pessoas. E estou à disposição, precisando, estamos aí. E lembrando que o Sandro ele deu uma entrevista para o Jornal dos Estados Unidos lá em Orlando, e foi assim um sucesso a sua entrevista. Então, o pessoal lá, claro, aqui no Brasil também todos têm pets, e a preocupação é a viagem e levar o animal. Então, eles ficaram atentos, né, à sua entrevista. Você deu todas as explicações, como passou aqui no programa, que é de extrema valia. Obrigado, viu, Sandro, pela participação aqui. E agradecendo também a nossa equipe de trabalho, o Adriano Aranda, Silvano Alves, o Ed, Vitor Messi, Juscelino, a supervisão do Marco Guedes, uma equipe que trabalha, está aqui. Você não vê esse pessoal, mas eles estão aqui, né, se movimentando para que a gente possa fazer um programa interessante, com informações precisas, como foi hoje, do médico veterinário Sandro Cancian, da empresa Carga Viva, que trouxe, sim, explicações, deu assim um panorama muito importante, né, para você, ou seja, de novo, elucidou muitos pontos, palavrinha difícil, mas é isso aí. Obrigado pela sua participação. Mundo Afora volta na próxima semana, sempre um assunto interessante, falando dessa gente muito especial. São os imigrantes, os cidadãos do mundo que move países com a sua mão de obra e a sua impetuosidade. Esse é o Mundo Afora e você acompanha o nosso programa. Até lá. Tchau.